Deixa eu falar sobre processo civil, e eu tenho falado até bastante nesses tempos de pandemia. Às vezes a gente tem 10 minutos para falar, então a gente tem que ser muito objetivo. Hoje eu tenho um pouco mais de espaço, mas não vou tomar uma hora inteira. Já conversei com o Ricardo, eu acho que uma hora inteira é muito para quem fala e muito para quem ouve. Tá? Então eu vou falar um pouco menos que isso. Mas sempre que eu consigo falar sobre recurso, ou melhor, sobre processo civil, eu conto uma história e acho que nesse ambiente que é muito apropriado. Tá? Uma história que eu não sei se é verdadeira, até acho que é verdadeira. Lá pelas bandas de São Chico de Assis, Caciqui, Manovena, né? Sei lá, São Pedro, São Vicente do Sul, lá pelas tantas, um cidadão teve as suas galinhas indo para o pátio do vizinho. Eram 10 galinhas que invadiram o pátio do vizinho. E esse cidadão foi lá, conversou com o vizinho e tentou reaver as galinhas. E o vizinho, réu, futuro réu, não lhe devolveu as galinhas. Né? Foi para cá, foi para lá, quase se tirotearam, moral de história, foram até o judiciário. Né? Pessoas bastante humildes, o autor queria as suas galinhas, suas 10 galinhas de volta, e o réu dizia que não, que as galinhas lhe pertenciam. Eu repito, pessoas bastante humildes, foram para uma audiência, o autor atrás das suas galinhas com o defensor público, o réu a mesma coisa com o defensor público. Chega lá, está um colega meu, de gravata, sentado, o promotor sentado, só advogado de gravata, e começaram aquela conversa, aquele palavreado jurídico, tá? Mutatis mutandis, excelência, tá? Vênia, né? Vamos produzir a prova oitiva da prova oral, vamos contraditar a testemunha, e o autor, o réu, muito humilde, muito assustado com aquele palavreado ali, que é importante, que é peculiar a nós, e que temos que usar, tá? Mas estava ali o autor, o réu, ouvindo aquele palavreado, e lá pelas tantas, né, houve teoria da aparência, que causa repus sic stantibus, né, e para cá e para lá, o termo jurídico cada vez mais difícil, e lá pelas tantas o juiz disse, está encerrada a instrução. E o autor foi levantar, achou que está encerrado aquele palavreado todo, o autor do advogado disse, não, pai, eu só espero um pouco mais, não, terminou a questão aqui. E lá pelas tantas, então, razões finais de forma remissiva, razões finais verbais, orais, e lá pelas tantas, o meu colega disse, pois bem, vou sentenciar. Pelo disposto, então, a pôr imparcialmente a exordial para determinar que a parte passiva entregue a parte ativa, meados das avícolas. Estão todos intimados, registrados e publiquem-se. O autor, muito humilde, o seu advogado ia levantar da cadeira e disse, pá, doutor juiz, me desculpe, doutor, cheio de coragem, cheio de humildade, doutor juiz, eu posso fazer só uma pergunta para o senhor? Pois não, o que o senhor quer saber? Afinal, eu levo ou deixo as galinhas? É só o que o autor queria saber. E que o réu também. Ele leva ou deixa as galinhas? E nós, às vezes, a gente se esquece disso. A gente passa 1 ano, 2, 3, discutindo o processo e entra com embargos, entra com apelação, e entra com regime, com recurso excepcional, extraordinário, especial, não é excepcional, e o autor não quer saber disso. O autor só quer saber, e o réu também, se ele vai levar ou se vai deixar as galinhas. Esse debate jurídico, processual, é muito importante, é lógico que tem que continuar. A gente não pode esquecer nunca isso. O processo só existe para 2 pessoas, autor e réu. Só para autor e réu. E eles querem saber só uma coisa, eles levam ou deixam as galinhas. Eu estava lendo aqui o Vicente Prego Filho, né, e ele falando da questão da recursividade do processo civil. Pelas tantas, ele escreve no artigo dele, que ele se pegou trabalhando, aspas, vou ler para os senhores aqui, trabalhando como advogado, aspas, embargos de declaração em agravo regimental de despacho de indeferimento de embargos de divergência em agravo de despacho de decatório de recurso extraordinário. Então, olha o que ele estava trabalhando, o Vicente Prego Filho. Vou repetir. Estava advogando no embargos de declaração em agravo regimental de despacho de indeferimento de embargos de divergência em agravo de despacho de decatório de recurso extraordinário. Veja que absurdo. Vai dizer isso lá para o autor das galinhas. Ele disse, doutor, eu não quero saber disso. Roberto, conta aí. Conta, despacho de recurso, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uns 6 ou 7 aqui. Quer dizer, isso não interessa para o autor e para o réu. Interessa para nós, sim, para vocês que estão começando no direito, para mim, para a professora Rosane, para o meu irmão Ricardo. Mas a gente, às vezes, se perde nisso. É da nossa ferramenta, da nosso cinema, mas nunca vamos esquecer isso. Nunca vamos esquecer isso.
O processo só existe para dizer ao autor, o réu, quem é que vai ficar com as galinhas. E quanto mais rápido nós fizermos isso, melhor. Seja a nível de primeiro grau, seja a nível de recurso de segundo grau, eventualmente de terceiro grau. Nós temos que tentar primar por isso. Eu me cobro muito, porque eu também, às vezes, eu começo a viajar no direito, eu gosto do processo, sempre recebi processo, dentro do possível, eu ainda continuo lendo, mas a gente não pode perder esse foco. Outra coisa aqui, que eu sempre digo, nesse momento, a gente não pode esquecer o momento que nós estamos vivendo, a pandemia, né? Eu estou em casa, eu trabalhando em casa, graças a Deus, meus processos, 90% são eletrônicos, eu trabalho em casa constantemente, fiz sessão hoje, amanhã tem sessão, né? Eu trabalho em casa, mas eu estou praticamente há 6 meses preso em casa. Tá bom, eu tô com a minha esposa, eu tô com meu filho, eu tenho um novo casamento aí, tá bom, tá ótimo. Só que a gente está preso em casa. Está preso em casa. Repito, eu queria estar aí com vocês aí em Juí. Tá? A gente está preso em casa. O que é o ponto que Miranda nos falava? Tá? O nosso mundo jurídico é um mundo pequeno, mas ele está dentro do mundo maior, o mundo dos fatos. Tá? O mundo jurídico é muito bonito, mas, repito, está dentro do mundo maior, o mundo dos fatos. E a pandemia vai trazer sequelas ao mundo dos fatos. E vai trazer também sequelas ao mundo jurídico. Eu não posso, enquanto julgador, digamos que ano que vem, pegar um processo de uma ação de despejo por falta de aluguel, dos aluguéis referente a maio, junho desse ano, onde o réu, na locatária, me diga, doutor, eu não paguei aluguel porque eu fiz um acordo com o meu empregador, isso vai para o Ricardo, que eu reduzi meu salário em 40%. Eu não conseguia pagar aluguel, não conseguia pagar o aluguel. Então, eu não posso julgar essa ação de despejo daqui a um ano, da mesma forma que eu iria julgar uma ação de despejo pelo não pagamento de aluguéis em setembro de 2019. São coisas diferentes. Eu não posso, ano que vem, pegar um recurso nominado em que o réu não conseguiu cumprir a obrigação, seja ela qual for, e me diga, doutor, eu não cumpri porque eu fui desempregado, não conseguia ganhar dinheiro. Então, isso nós vamos ter. Vamos criar um novo direito? Talvez sim. Definitivo? Talvez não. Talvez um direito provisório para fatos ocorridos durante a pandemia. A gente vai ter que vai ter que ter esse olhar novo para as coisas novas. Olhar o novo com os olhos do novo. É aquilo, repito, que Pontes falava. O nosso mundo jurídico está dentro do mundo maior. E se esse mundo maior está sendo afetado pela questão pandêmica, o nosso direito vai ser afetado. E a nossa visão vai ter que ser diferenciada. Vai ser para sempre? Espera-se que não. Vai ser um novo direito provisório? Talvez sim. Só repito, para fatos ocorridos durante essa pandemia que já está nos sufocando há mais de meio ano. Estou olhando o tempo aqui, não se assuste. Sempre se diz que o gaúcho e o brasileiro, mas mais o gaúcho, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, é muito brigador. Tá? Isso é verdade. O que nós temos de processo numa vara civil em Porto Alegre é um absurdo. Eu não conheço a realidade de Juí, mas eu conheço lá comarcas que têm 8 mil processos e a população é 30 mil habitantes. Então, 8 mil processos são 2 pessoas, são 16 mil pessoas. Então, metade da cidade está litigando. Quer dizer, isso não tem saída. Esse tempo eu substituí uma vara de execução aqui em Porto Alegre, a execução da fazenda, a vara tinha 110 mil processos. 110 mil processos, quer dizer, como é que vai trabalhar num mundo desse aí? Não tem como. Imagina 110 mil decisões, 110 mil recursos, às vezes tem recurso de ambas as partes, 220 mil recursos, não tem judiciário que suporte isso. Não tem judiciário que suporte. Mas, enfim, estamos trabalhando nisso, a mim parece que está melhorando, né? É lógico que eu tenho uma visão do lado de cá, do direito, né? Mas parece que está melhorando no que tange a pressa, a tramitação mais rápida dos processos, tem uma série de inovações, que eu vou pincelar algumas aqui nessa minha fala aqui, dentro do possível, mas alguns princípios, quando se fala com recurso, tem que se mencionar. Tá? Fique à vontade. O princípio do tanto apelunto quanto devoluto. O que é isso? A apelação devolve ao segundo grau, ou ao terceiro grau, ou ao órgão julgador recursal horizontal, como se diz, ou vertical, devolve aquela matéria que o recorrente está colocando à tona. Por exemplo, o cara entrou com uma ação pedindo danos morais e danos materiais. O primeiro grau só deu danos materiais. Ele entra com recurso nominado, uma apelação pedindo danos morais.
a apreciação do segundo grau, a repreciação recursal, vai ficar restringida ao dano moral, que é o tal princípio tanto apelunto quanto develunto. Tem também a questão da fungibilidade recursal. O que é isso, né? O nosso CPC não traz expressamente isso, mas é corrente, é tranquilo que se aceita isso. A parte tinha que entrar com tal recurso e entra com outro. Se dentro do prazo, e agora está melhor, porque os prazos foram unificados, né? Agora os prazos nos recursais, tirando o embargos, são prazos únicos. Se a parte entrou com recurso X, ele pode receber pelo outro, pela fungibilidade do recurso, pode receber o recurso, né? Eu tenho um filho aqui, Ricardo Guilherme, primeiro casamento, né, que é formado em Direito, e lá na faculdade eu ajudava ele a estudar, né? E uma vez, pai, eu tenho uma prova de recurso segunda-feira, não, terça-feira, vamos estudar, vamos. Então faz o seguinte, ó, pega o final de semana e come os livros de recurso, estuda tudo que tu tiver sobre recurso, e segunda-feira de noite o pai senta contigo, vamos ver o que tu estudou. Tá bom, o cara ficou no quarto, né, com namoradinha na época. Aí chegou segunda-feira de noite, Guilherme, vamos estudar recurso, vamos, pai. Primeira coisa, o que é a fungibilidade recursal? Fungibilidade recursal. Papai, isso eu não via. Só um pouquinho, então tu não estudou recurso. Isso é o básico do recurso. Qualquer pessoa que está lendo recurso em processo civil tem que ler o que é a fungibilidade recursal. Outro recurso também, reformar-se em péjo. O que é isso? Se a parte no primeiro grau ganhou 10 mil reais e entra com recurso, repito, recurso de apelação, para que haja um aumento para 15 mil reais, e só ela entrou com recurso, não pode haver uma reformação a pior, uma reformácio em pégios. Não pode. A parte não pode agora, no segundo grau, reduzir para 8 mil reais. Isso é basilar. Eu vou compartilhar aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Primeira coisa, estão enxergando aí, professora? Estou enxergando, sim, mas não tenha preocupação com o tempo. A gente nem está sentindo que vocês falam de uma forma tão leve, né? Então... Ah, mas calma, eu vou apressar aqui, não. Eu falo mais uns 15 minutos, 20 deu. Não entrou na tela aí? Roberto, aqueles artigos que tu selecionaste, eu acho que eu consigo compartilhar. Então, bota para mim na tela. Só os artigos, né? Só os artigos, né? Vou tentar. Sim. Tá, eu vou falando quando o Ricardo tendo compartilhado, tá bom, professor? Me desculpa aí a falha técnica. Mas vamos lá. Mas então, o que tem aqui? Primeira coisa, né? Agora tenho... Deixa o Ricardo voltar aí. Eu vou pular um pouquinho, depois eu volto aqui. Né? Mas o que é reformar-se em pédio? Então, eu vou fazer uma pergunta para a gurizada aí e deixar uma instigação, um ponto de pesquisa, um ponto de curiosidade. Digamos que a parte entrou com recurso para ver aumentado o seu dano. Ganhou 10 mil reais, queria ganhar 15 mil reais. Será que pode, no segundo grau, de ofício, condenar essa parte de litigância de má-fé? Por um fato lá que não afetou o seu direito, o seu crédito, mas ela agiu com má-fé no processo. Será que pode o jogador do segundo grau condenar por descanso de má-fé? Isso é reformar-se em péjo ou não é? Isso fica para você. Eu já digo assim, eu acho que não é. Consegui isso aí, Ricardo? Sim. Vamos ver se o cara consegue botar o artigo 10 aí. Mas não está entrando aqui, né? Vai entrar agora, vai entrar. Olha o artigo 10 aí, ó. Isso é inovação no CPC. Isso aí foi um lobby muito bem feito dos senhores advogados. E que bom que está aí. Isso para evitar a decisão surpresa que se diz. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito de que não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deveria decidir de ofício. Artigo 10. Evita a decisão surpresa. Mas olha o que fala aqui, esse artigo 485. Consegue baixar aí, Ricardo? 485, parágrafo 3º. Mais para baixo um pouco. Parágrafo 3º. Deu, obrigado. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4º, 5º, 6º, em qualquer grau e jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito julgado. Veja a contradição.
O artigo 10 proíbe a decisão surpresa, mas o 485, parágrafo 3, diz que não, que o juiz pode, de ofício, decidir. Isso é o efeito transnativo de qualquer recurso. Esse tempo lá, eu julguei isso lá, porque na pequenas causas, no sistema do juizado, se tem que fazer perícia, tu tem que colocar, tem que empurrar para o juízo comum. Então, no meu recurso numerário, disse, essa causa aqui envolvia um acidente de carro e tinha que fazer uma perícia mecânica no motor do veículo. Isso é essencial para decidir aquela questão. Então, no recurso numerado, eu decidi desse sentido, isso não é competência do juizado, encaminho os autos ao primeiro grau. E foi uma advogada falar comigo, doutor Fraga, o senhor fez uma reformação em pérjuros. Eu já tinha ganho lá 5 mil reais, entrei com recurso para aumentar a danificação, e o senhor me disse que esse juizado é incompetente porque tem que fazer uma perícia e reformar-se em pérjuros. Eu disse, não, doutora, me desculpe, me desculpe. Mas isso aqui é o efeito translativo da decisão. Isso é um risco que a senhora correu. Se a senhora tivesse se contentado com os 5 mil reais do primeiro grau, a senhora não ia ocorrer esse risco de efeito translativo. Essa matéria eu posso sim conhecer, eu fiz de acordo com o artigo 485, parágrafo 3º, não obstante a regra do artigo 10. Então, esse efeito translativo, professor, é muito importante. É importante para os advogados. Não tem reformar-se em pérjuros? Não tem. Mas algumas vezes, se tu vai recorrer, tu está sujeito a piorar, entre aspas, aquela sentença que tu obteve a nível do primeiro grau. Vamos tirar da tela, Ricardo, por favor. Mas então, como é que a gente pode, ao meu ver, trabalhar com a recursividade? Tem uma série de fatores, uma série de pontos que a gente pode, repito, eu não estou advogando contra os recursos, são importantes, sim, tem que ficar, tem para ser, é uma ferramenta, vai ser usado para o resto dos tempos do direito, vai ser sim. Mas a gente pode fazer alguma coisa para fazer com que o processo chegue ao seu final mais rápido, que a gente consiga dizer aquele autor, aquele réu, quem vai ficar com as galinhas de uma forma mais rápida. Veja aqui, por exemplo, aqui, E, cara, vou te incomodar de novo, cara. Artigo 6º aí, Artigo 6º do CPC. O tal princípio colaborativo, é novidade no Código Novo. As partes, e alguns advogados, às vezes, não conseguem alcançar isso, todas as partes envolvidas têm que estar direcionadas a que se tenha um fim rápido e efetivo do processo. Artigo 6º do CPC, se não conseguir, Ricardo, deixa aí. A gente vai... Entra. Mas a conciliação é essencial. Eu acho que nós temos que trabalhar mais em cima da conciliação. Vamos ver o artigo 6º aqui. Ricardo, mais para baixo um pouco aí, por favor. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Princípio colaborativo, professor. Isso aí para a faculdade é uma beleza conversar. E tem que embutir nessa gurizada desde a faculdade. Licença que eu tomar um pouco de água. Outro espaço que nós temos que usar mais a nível de direito, a questão da conciliação. Isso a área trabalhista lida muito. Vamos fechar aí, Ricardo, por favor. A área trabalhista lida muito com isso. A área de família lida muito com isso. Eu fui juiz de família há muito tempo, e ainda quero voltar a trabalhar com a família. Um processo em que tu faça uma conciliação e audiência, que tu sente autor e réu, separando, ou divorciando, e consiga definir tudo, questão de filhos, de partilha, de bens, de pensão, de visitação, de forma consensual, é melhor para todo mundo. Por quê? Primeiro, porque eu evito o recurso, em princípio. Segundo, porque o autor e o réu, eles participam da decisão. Eles não vão dizer, não, o juiz me condenou a tal. Não, o juiz não. Nós concordamos, nós conciliamos com isso. Vou contar uma história para vocês. Eu era juiz em Taquara ou Canoas, numa vara de família, e lá, pelas tantas, um processo de separação trancou no fogão. O autor, na verdade, nós já estávamos convertendo a separação em divórcio. O divorciante queria metade do fogão e a divorcianda não queria dar metade do fogão para ele. E foi meia hora conversando, o fogão é meu, não, foi meu pai que me deu, não, eu que comprei, babá. E nós ali, a meia hora discutindo sobre o fogão.
Lá pelas tantas, o advogado, isso é comum, a gurizada não sabe, isso é comum numa audiência de família, o advogado pedir para conversar com a parte fora da sala. Doutor, eu posso conversar com a minha cliente lá? Ah, é vontade, doutor, vai para lá, vai conversar com essa cliente, resolve a questão do fogão. E ficou o divorciando, né, com o seu advogado, lá pelas tantas tocou o telefone do advogado divorciando, doutor Fraga, eu tenho que atender, o senhor não se importa de eu sair? Não. E o senhor se importa que eu fale com o seu cliente? Não, de maneira nenhuma. Eu vi isso, fala. Tá bom, então, a sala que estava lotada, ficou só eu divorciando. Aí eu olhei para o cidadão, disse, o senhor ainda é apaixonado pela sua mulher, né? Disse, não, doutor, não sou apaixonado, é muito chato, o senhor viu como é chato, ela engordou horrores, era chata. Disse, não, mas o senhor é apaixonado por ela. Mas por que o senhor está me dizendo isso? Porque assim, o senhor não entendeu. O senhor pode ser daqui 15 minutos, o senhor vai ser desse fórum divorciado. O senhor vai estacionar em qualquer barzinho, tomar cerveja que o senhor quiser, o senhor vai ir no bailão que o senhor quiser. O senhor nunca mais precisa falar com a sua esposa, os seus filhos já são grandes, mas o senhor quer metade de um fogão. O senhor quer metade, o senhor tem que ser apaixonado por ela. Não, o senhor tem razão, doutor. Eu não vou deixar o fogão para essa chata aí, não quero metade do fogão. Aí voltou os advogados, voltou a divorciando, cheia da razão, sentou na mesa e disse, e aí, doutora advogada? Não, doutor. Aí ela, doutor, eu quero meu fogão. Disse, mas eu tenho uma boa notícia para a senhora. O seu esposo, o seu ex-esposo, vai deixar todo o fogão para a senhora. Aí a divorcianda parece que caiu o rosto dela. Mas como vai deixar para mim o fogão? Não, vai deixar o fogão para a senhora. Vocês estão divorciados. Quer dizer, por que é isso? Porque ele está obrigando. Se eu não fizesse isso, eu ia dar uma sentença, deixando fogão para um, fogão para outro, e eu entrar com recurso por causa do fogão, e ficar mais 2, 3 anos brigando por causa do fogão, que na época valia R$200. É importante? É um bem importante. Mas não vamos trancar um processo por isso. Mas o que é? A conciliação atuando na jogada, atuando, fazendo com que as partes conciliem. Isso, para a questão civil, é muito importante. Eu sou um conciliador maior a nível de primeiro grau. Mas, então, repito, a conciliação tem que ser trabalhada mais, professora. Incentivar que se faça a conciliação. É uma maneira de diminuir a carga recursal. Esse tempo mesmo lá, eu estou numa turma recursal, repito, né? Não se assuste, professor, por mais eu paro. Uma turma recursal lá, e se pegou um processo que a parte autora, né, encomendou os móveis, né, esses móveis são uma encomenda, e o réu, a companhia réu, ele fez os móveis e ela não gostou, e realmente estava ruim, estava desencontrado, estava madeira, não era o que ela queria. No primeiro grau mandou devolver o dinheiro para a autora. Houve um recurso nominado, né, e a parte réu disse lá para as tantas que seria injusto a autora ficar com os móveis e com a devolução do recurso, do dinheiro pago. E eu também disse, não, realmente está errado. E julguei o recurso e não, a autora vai receber o seu dinheiro pago, mas vai ter que autorizar que o réu retire os móveis do seu apartamento. Dei o recurso, aí veio o advogado da réu falar comigo, doutor, a gente não quer tirar os móveis dela. Os móveis não servem para nada, vai ser mais caro para nós tirar os móveis do que deixar os móveis lá para a autora. Mas ia fazer o quê, doutor? Nós estamos a nível de segundo grau. O que eu fiz? Eu marquei uma audiência informal, mas uma audiência com ata, com a presença do servidor, com a minha presença, eu de gravata, é lógico, marquei uma audiência e chamei o autor, o réu, a nível de segundo grau, juizado, turma recursal civil, no meu gabinete, conversamos sobre isso. Ele acertou exatamente isso. Qual foi o acerto? Então nós vamos devolver para a autora metade que ela pagou e ela vai ficar com os móveis. Pronto, conciliação a nível de segundo grau. É um caminho que tem que se fazer. Ricardo, mais uma vez aí, Ricardo, por favor. Professor, o artigo 191, o calendário do processo. Olha que coisa bonita, né? Artigo 191. Né? Agora o CPC traz isso. É lógico que a gente não pode fazer calendário em todos os processos, né? A tal de calendarização, não tem uma vara com 8 mil processos, vai fazer calendário para todos os processos, não tem condições. Mas um que outro processo importante, o artigo 191 nos autoriza isso. Que sente o autor, sente o juiz e os advogados, no 91, por favor, tá aí, ó. Olha só que bonito, né? Que sente o juiz e os advogados e faça uma espécie de um calendário para o processo. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais. Exemplo, vamos marcar a audiência para dia 7 de novembro, rol de testemunhas até o dia 2 de novembro, a sentença vai ser dia 10 de novembro. Olha que coisa bonita isso aqui, ó. Está sendo pouco usado, está sendo pouco usado.
É lógico que a gente não pode usar em todos os processos, somente em processo importante. E veja bem, professora, importante, conceito importante, mas é muito variado. Vamos tirar para nós, Ricardo, o que é importante, né? Mais um caso de família rapidinho. Me lembro bem de outra vez, essa foi em Canoas, me recordo, que a autor e o réu iam separar, mas a separação trancou na questão do porco. O casal só tinha um porco para partilhar. E nós ficamos uma meia hora definindo a questão de quem ia ficar com o porco. E um pouquinho saíram para conversar com os advogados, o promotor bravo, disse, mas Fraga, nós estamos meia hora falando sobre um porco. Não, só um pouquinho. O porco para esse casal é o teu apartamento de cobertura que tu tem ou que tu não tem. O porco para esse casal é o meu apartamento. Ele só tem esse porco. Então, isso para eles é muito importante. Vamos ficar mais uma hora para dividir esse porco aqui, mas vamos ficar aqui. Então, a importância do processo depende das partes. Depende das partes. Então, isso tem que ser visualizado quando se faz o tal calendário do processo. Questão de embargos, professora. Eu sofro na pele isso. Embargos, para começar, é recurso ou não é recurso? Eu estou estudando uma maneira, né? E veja bem, eu não sou contra recurso, né? Mas é que os embargos estão totalmente desvirtuados hoje em dia. Qualquer decisão tem embargos. Isso atrasa o processo. Vai de cada 20, 30 embargos, é questão de embargos mesmo. O embargo está totalmente desvirtuado. Isso está atrasando na trabalhista, me parece que é mandado de segurança, né, Ricardo? Mandado de segurança invadiu a área trabalhista. Invadiu, mas mandado de segurança não é para isso. O mandado de segurança está totalmente desvirtuado. Eu ainda pego um que outro mandado de segurança no sistema dos juizados, mas mandado de segurança não é recurso. É coisa excepcional. Amigos curi, fazia mais amigos curi para a parte recursiva do processo, né? Isso é importante, isso atalha os caminhos, né? Facilita, ajuda muito, tem se usado muito pouco isso, né? Esse tempo que eu falo, uns 4 anos atrás, eu tive convocado para o tribunal, numa Câmara de Família, né? E lá se usa muito o órgão colegiado, mas se julga muito monocraticamente, umas questões que são repetitivas. Eu me recordo que eu fiz uma decisão monocrática, e a parte não contente usou o seu direito de recorrer, entrou com um agravo interno. Aí, quando entra com um agravo interno, obrigatoriamente tem que levar para o colegiado. Teve para o colegiado. O colegiado não confirmou uma decisão monocrática, voltou, a parte entrou com embargos novamente. O que eu fiz? Eu monocraticamente decidi uns embargos. Aí a parte entrou com um agravo interno. Não, só um pouquinho. Aí não vai dar. Nós vamos ficar constantemente nessa roda viva, em vários agramentos, quer dizer, não dá, o recurso tem que ter um estancamento lá pelas tantas. É lógico, baseado no bom senso, permitindo o grau de jurisdição, mas são coisas que nós temos que caminhar um pouco mais, né? Algumas novidades aí, a repercussão geral dos recursos, artigo 1035, que dá para falar 2 horas, né? O incidente de resolução de demanda repetitivas, artigo 976 a 982, incidente de resolução de demanda repetitiva, o famoso IRDR, artigo 976 a 982, isso está ocorrendo muito no sistema legislativo. Né? E, cara, vamos botar na tela aí, por favor, os artigos, novamente. Eu estou te incomodando. Algumas coisas que nós temos que fazer para dar mais efetividade à sentença, para evitar o tanto recurso. E repito, eu não estou advogando contra recurso. Eu estou tentando dar as galinhas mais rápido para o autor. Ou dar metade das galinhas para o autor. Vamos ler o artigo 782. Mais para baixo, acho, Ricardo. Mais para baixo um pouquinho. Mas, ótimo, tá ótimo. O que fala o artigo 782 aí, Isso é novidade, né? Olha o parágrafo terceiro dele, né? A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do réu, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente. Isso vale para execução por título extrajudicial e para execução, ou melhor, pelo cumprimento da sentença judicial. Pode-se anotar, sim, como no cadastro restritivo de crédito, né? SPC, Serasa, conforme a situação que for, né?
Hoje se sabe que é mais importante para algumas pessoas o seu crédito do que o seu dinheiro propriamente dito. Então, é uma forma, assim, de agilizar o cumprimento da satisfação do direito, o cumprimento do devido, usando a questão da anotação. Eu confesso para os senhores que eu não sou muito apaixonado por isso. Tá? Usei poucas vezes como me foi requerido, mas é uma ferramenta que está no novo CPC. A outra aqui, ó, 517, vamos ver aqui. O protesto da sentença. Vamos subir um pouco mais, Ricardo, por favor. 517, tá bom, obrigado. A decisão judicial transitada do julgado poderá ser levada a protesto. Protesto civil, como se fosse uma cártula, uma nota promissória, uma campeal qualquer, pode ser protestado a sentença. Pouca gente faz isso? Pouca. Pouca gente faz. Por quê? Não sei. Não sei por quê. Mas é uma ferramenta. E olha essa aqui, ó. Essa aqui é a inovação dos senhores advogados. 139 lá, por favor, Ricardo. 139. Vamos subir um pouco mais, para o quarto. Sobe um pouquinho mais, né? 139. Mas tem que isso aqui. Tá aí. Ó, e são os poderes do juiz no processo. O juiz dirigirá o processo conforme a disposição desse código, incumbindo, inciso 4º, determinar todas as medidas intuitivas, coercitivas, mandamentais ou suberrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive das ações que têm por objeto prestação pecuniária. O que os senhores advogados estão pedindo com base nesse artigo? E se dá deferindo em algumas situações excepcionais. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Então, de acordo com esse artigo aqui, essa inovação, repito, da jurisprudência, está se concedendo em algumas situações a apreensão da carteira de motorista do executado, para fazer com que ele cumpra a sentença, cumpra aquilo que lhe é devido. É uma regra nova, né? Temos que evoluir. Me parece que hoje o nosso processo civil está meio que confundindo a civil law com a common law, está misturando. Eu me lembro que quando eu comecei a serviço, me dizia assim, Roberto, se tu fizer uma sentença citando doutrina, está ótimo. Se botar doutrina e jurisprudência, está excelente. Hoje a gente vê o contrário, tanto na petição inicial, como no parecer ministerial, como na sentença ou no acordo, é essencialmente jurisprudência. A jurisprudência tomou conta do direito. É bom, é ruim, não sei. É mais prático, mas a doutrina está sendo escanteada. Tem muita coisa para melhorar? Tem. É difícil. Tá? O recurso tem que acabar, não tem que acabar, ele tem que ser manejado de uma forma mais rápida. Para quê? Para que se chegar a um final do processo, numa solução mais rápida. Eu estou sonhando? Talvez sim. Tá? Mas acho que a nível de gurizada na faculdade, professor, temos que começar a trabalhar nesse sentido. Vamos usar o direito para satisfazer autor e réu, não para satisfazer nossos conhecimentos. Tá? Professora, eu agradeço imensamente aí, né? Acho que eu falei bastante tempo aí, o tema é muito longo, eu fico à disposição aqui, tá? Depois eu vou passar um e-mail para a senhora, para uma que outra dúvida que for pertinente aí, e fico à disposição, né? Estou muito agradecido, obrigadíssimo aí pelo tempo. Desculpa se falei demais aqui, pessoal, eu estendi mais viajada aqui, tá bom? Obrigado, Nós que agradecemos este panorama geral, né, que tange ao processo civil e subsidiariamente, né, ele é muito utilizado para o processo do trabalho. Muito obrigada. E de imediato a gente passa para o doutor Ricardo e depois os alunos poderão abrir o microfone, câmera, fazer perguntas, né? Boa noite. Boa noite. É uma alegria fazer essa atividade aqui junto com um irmão. Isso não é comum nós fazermos. Eu lembro de um debate que nós fizemos há bem mais tempo, no encontro aí com advogados, com o Bento Gonçalves, e temos alguns escritos em conjunto, mas não é comum, né, entrar junto numa sala de aula. Então, para mim, é uma alegria muito grande, é um momento marcante para mim e até importante. Acho que isso marca para mim, né, estar participando junto com o irmão, né, e agradeço ao Nijuí por esse momento. E é uma satisfação estar aqui novamente na Ijuí, é uma satisfação muito grande, o novo convite da professora Rosane e da professora Neuci, né, que eu
tive aqui há pouco tempo falando sobre direito do trabalho e pandemia, e sinal que a minha fala anterior não foi de todo sem proveito, tanto que as pessoas repetiram. E tenho aqui a fala anterior que eu gravei, professor, e passei num canal que eu tenho, e tudo isso que eu estou falando aqui, eu passei para a professora, talvez passe para os senhores em forma de e-mail. Então, uma alegria estar aqui com o irmão, uma satisfação estar aqui na Unijuí. Mencionar que estão assistindo aqui a Cássia, assessora, no momento inicial que eu vi, estava ali a Cássia, assessora, e os assistentes do gabinete, Fábio e Vânia Damin, e também uma pessoa que trabalhou no gabinete, que agora é juíza, que é a Carolina. Pode ser que outros tenham entrado, mas no momento que eu vi, eram esses. Então, boa noite, e é uma alegria e satisfação. As manifestações do Roberto e minha, elas, então, nós combinamos o que um ia dizer e o outro também, mas elas não são assim comparadas, justiça comum e justiça do trabalho. É um pouquinho diferente. O Roberto fez uma fala mais técnica, mais pontual, focando alguns artigos e particularidades do processo civil. Eu pretendo fazer um comentário mais da evolução dessas questões no direito do trabalho. Ou seja, a chuva é a mesma. A chuva é a mesma, mas ela cai em terrenos diferentes. O Roberto falou do processo civil, da justiça comum. Eu falo como é que esse processo chega na justiça do trabalho. Então, repito, a chuva é a mesma, mas ela cai em terrenos diferentes. A celeridade, vocês viram, os senhores viram, que é importante na fala do Roberto. Na minha fala, é mais importante ainda. Porque no processo do trabalho, no justiça do trabalho, todos os processos têm urgência. Lá com o Roberto, tem alguns processos que a pessoa a ser protegida é o réu, é o autor, é o terceiro, a variedade é muito grande. Aqui, todos, praticamente todos, são os que merecem, que necessitam de proteção do direito e do Estado. Tá fazendo o cálculo aqui, nós temos a proteção do privilégio, do benefício para idosos, agora desde o ano passado para os super idosos, os que têm mais de 80, os sumarícios, faz tempo que você tem, os acidentes de trabalho, e mais uma outra situação que me escapa aqui. Então, idosos, super idosos, sumarícios, acidente de trabalho, dá quase a metade. Não sei se tem algum estudante de matemática aqui, eu não sei o que ele ia dizer disso. Como é que mais da metade é prioritário? Curioso isso, né? Como é que mais da metade é prioritário? Ou quase a metade? Então, vejo que a celeridade para nós é a principal questão, a principal preocupação. Pessoalmente, eu entrei na Justiça do Trabalho mais ou menos naquelas datas ali que o Roberto mencionou, em 85, e já de início vi o volume de serviço terrível. Fui o segundo juiz do trabalho no Estado a utilizar computador para editor de texto. Hoje não tem como trabalhar sem editor de texto. Parece que o Roberto tem um conhecido que trabalha com máquina de escrever. Mas 99% das pessoas trabalham com editor de texto. E no ano passado, no ano retrasado, eu tive uma experiência como vice-presidente do tribunal, despachando nos recursos que sobem ou não para o Tribunal Superior do Trabalho. É a função do vice-presidente trabalhar com os processos que sobem ou não para o Tribunal Superior do Trabalho. Conseguimos baixar o número desses recursos, reduzimos para
32 mil. Era um pouquinho mais, reduzimos para 32 mil. Hoje está mais reduzindo ainda, 27 mil. E aí, no final do ano passado, segundo semestre, participando de uma experiência de uso de dados estruturados. Uso de dados estruturados. Que é utilizar o computador para aglutinar o computador, nos mostra os processos que têm temas semelhantes. Tem uma palavra em inglês, cluster. Nesse material que tem, vou passar para o professor, essa palavra em inglês, cluster. C-L-U-S, cluster. Uso de dados estruturados. E aí o computador nos diz, esses processos aqui estão com temas semelhantes. Com algum entusiasmo, com algum exagero, em algum momento você chamou isso de IA, inteligência artificial. Não chega a ser inteligência artificial, porque o computador não aprende nada, ele só seleciona aqueles dados que estão ali. Aí tem que compatibilizar isso com a determinação do Código de Processo Civil, o artigo 12, aquele artigo que foi modificado antes da entrada em vigência, porque dizia que o juiz tem que observar a ordem cronológica, e antes de entrar em vigência se alterou preferencialmente. Então tem que compatibilizar esse artigo 12 com essa questão nossa de aglutinar processos semelhantes. Então vejam a grandiosidade dos temas que nós temos pela frente, de vencer esta grande quantidade de recursos. Utilizando a tecnologia. Nós trouxemos aqui, outro dia, um juiz nos Estados Unidos, a professora Rosane assistiu o juiz Peter, de Maryland, e ele falou para nós 10 minutos, mas a notícia do site do nosso tribunal tem ali o link para uma palestra dele em Pernambuco, neste ano, onde ele falou mais tempo, meia hora, falando sobre o maior uso de tecnologia nos Estados Unidos. Então, são experiências que nós temos que aprender. E hoje a Justiça do Trabalho tem 100% dos processos eletrônicos. Nesses dias de pandemia, eu estou trabalhando 100% em casa, estou aqui no meu quarto, ao lado da cama, e fazendo audiência, fazendo sessão, ouvindo advogado, conversando com os assistentes, conversando com a Caixa Assessora em reunião diária, e graças a termos os processos 100% eletrônicos. Então, quem tiver tempo, nesse material que eu vou passar para a professora Rosane, ali tem o link desta fala do juiz Peter, dos Estados Unidos, e ali tem o link para a palestra dele em Pernambuco, onde ele falou mais de meia hora sobre o maior uso da tecnologia nos Estados Unidos e que serve para nós. Sim. A celeridade é a nossa principal preocupação. Então, vamos entrar direto, vamos mergulhar direto no nosso tema. Uma das maneiras de enfrentar este volume, isso que nós estamos falando, do maior uso da tecnologia, e a questão das súmulas. Quem acompanhou o debate na reforma do Judiciário, a emenda constitucional 45, viu aquele debate que nós somos conduzidos pela imprensa leiga. A imprensa leiga nos conduziu no debate dizendo que nós tínhamos que optar entre a maior ou a menor liberdade do juiz decidir. Não era isso que estava em discussão. Não era isso que estava em discussão. A imprensa leiga nos conduziu mal. O que estava em discussão era outra questão. O juiz tem que examinar o caso concreto, sim ou não? Era este o debate. Quando tem dois casos diferentes, o juiz tem que decidir diferente. Quando tem dois casos parecidos, o juiz tem que decidir de maneira semelhante. Quando tem dois casos iguais, o juiz tem que decidir igual. Mas decidir os casos. Era isso que estava em discussão, e não a maior
ou menor liberdade do juiz. E aí nós somos empurrados para aquela proposta de súmulas vinculantes. O juiz tem que decidir o caso. Vocês viram na fala do Roberto a diferença entre o papel do juiz e o papel do professor. Eu aponto aqui um texto que a professora Rosane vai passar para os senhores. O professor tem um papel de organizar toda a matéria, de organizar todo o assunto, de dar toda uma coerência, de ver a evolução, de ver a história. O juiz não. O juiz tem a preocupação dessa harmonia, mas ele tem que dedicar-se àquele caso, pensando no todo, mas pensando naquele caso. Tem um juiz que já não está mais entre nós, que dizia que a ementa, aquele resumo no início do acordo, é o que sai do processo como projeto de lei. Não é. Não é. Não é de jeito nenhum, não é. A ementa é o resumo daquele caso. Não é o que sai dali como projeto de lei. Súmulas. Só existe no Brasil, ao que eu tenho a notícia. Em Portugal existia assentos. Deixou de existir na década de 80. Eu não tenho notícia de súmula em outros países. Na medicina tem, agora nós acompanhamos o debate na televisão, as orientações, os protocolos, algo um pouquinho semelhante, não é o nosso caso. Não existe súmula em outros países. Como é que surgiu aqui? O resumo da jurisprudência. O ministro do Supremo, ministro Douglas, Vitor Nunes, é que tem dois professores semelhantes, eu confundo o sobrenome de um com o nome do outro, ministro Vitor Nunes Leal, fazia o resumo das decisões e chamou isso de súmula. É isso. Eu indico um debate que participei na escola do nosso Tribunal do Trabalho, junto com o juiz do trabalho César Prixt, e já fica como sugestão de palestrante para a professora Rosane. César Prixt é um juiz do trabalho que tem estudado nos Estados Unidos. Ele fez uma palestra, e eu também falei meia hora, sobre a uniformização de jurisprudência nos Estados Unidos e entre nós. Meia hora de cada palestra, se os senhores tiverem tempo, vale a pena. Quando a gente estuda história e evolução, assistindo um filme com o meu filho, filme comercial comum, fazendo um documentário do Império Romano, e pulava. Não tem como entender a história pulando alguns acontecimentos, porque dá uma descontinuidade e se perde o fio da meada. Por isso que é tão difícil estudar a história, tão difícil, tão rico, tão importante. Para entender esse momento na questão recursal, tem um momento muito rico da Justiça do Trabalho, de 1 ano e meio, que é importante e terá consequências. Quando o Código de Processo Civil estava quase sendo aprovado, o Tribunal Superior do Trabalho fez um debate e conseguiu aprovar uma lei, 13.015, o número até é semelhante com o do Código. O Código é 13.105, esta lei específica do trabalho, 13.15. Por 1 ano e meio da Justiça do Trabalho, nós tivemos uma regra mais aprimorada, porque ela pegou o final da tramitação do Código de Processo e fez uma regra mais aprimorada e melhor sobre a uniformização da jurisprudência. Eu indico um debate para os senhores aqui, tem o link, que é um debate na Escola Judicial do Tribunal do Trabalho de Santa Catarina, muito interessante, com o professor Fred Didier, da Bahia, que foi a pessoa que mais trabalhou no Código de Processo Civil, e ele diz isso, que essa lei específica da Justiça do Trabalho era muito superior ao Código, porque pegou a tramitação final do Código e aprimorou.
nós tivemos, eu vivi isso, 1 ano e meio na Justiça do Trabalho, né, uniformizando a jurisprudência em questões importantes. Isto, a lei custou entrar em vigência 3 meses, é 1 ano e meio, 1 ano e meio. E aí, a reforma trabalhista, Lei 13.467, revogou esta lei 13.15, expressamente, revogou. Os tribunais, para elaborar súmulas, têm todos uns requisitos difíceis de cumprir, tem que haver uma repetição de casos, tem que haver concordância de um número elevado de juízos, um quórum altíssimo, a súmula não pode criar direito, inclusive uma expressão meio curiosa, criar direito. Eu colocaria isso entre aspas para o professor falar em sala de aula o que quer dizer criar direito. E então não se tem mais essa lei 13.15, que era uma experiência muito rica do Justiça do Trabalho para uniformizar a jurisprudência. Continuamos com a necessidade de uniformizar, o artigo 926 se aplica a nós, continuamos com a necessidade de uniformizar, tal qual é na Justiça Comum do Roberto, mas sem aquela lei que era um aprimoramento nosso. E aí, qual é o embasamento teórico dessa uniformização nossa? Se os senhores lerem a exposição de motivos do Código do Processo Civil, e aconselho também, tal como o Roberto, acho que é importante que leiam a exposição de motivos do Código do Processo Civil, que é belíssima. Ela diz que esta lei foi elaborada em atendimento à Constituição. É verdade, é verdade. Mas ela cita maior número de vezes doutrina da Alemanha. Não é correto isso. O nosso Código de Processo Civil, especialmente na questão recursal, tenta nos trazer a experiência dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Como o Roberto disse no final da fala dele, nós nesta parte não combinamos, o Código nos empurra para a experiência dos Estados Unidos. E, professora Rosane, nesse material que eu passo de novo para a professora, eu lembro de novo esse juiz do trabalho de César Price, aqui da região, que estuda nos Estados Unidos, estudou lá e continua estudando, e para quem tiver mais tempo, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, José Roberto Freire Pimenta, tem um artigo, o ano retrasado, na revista LTR, ele tem uma rica bibliografia de processo civil dos Estados Unidos. Acho que vale a pena, quem tiver tempo, consultar a bibliografia desse juiz daqui e desse ministro do TST sobre os Estados Unidos. Sim, então nós vemos da experiência da Europa continental. Itália, França, Alemanha, Espanha, Portugal, acima de tudo, Portugal, com esse acréscimo da súmula. E aí nós chegamos na experiência... Boa noite. Nós chegamos na experiência dos Estados Unidos. O que é o precedente nos Estados Unidos? Uma decisão é tomada para aquele caso concreto e sinaliza os casos futuros. Nos casos futuros, o juiz, os advogados verificam, tem um precedente, tem uma decisão anterior que parece que serve para este caso. Ora, nós aqui estamos vindo da experiência anterior, a lei, acima de tudo, a súmula, que já é uma figura um pouquinho peculiar nossa. Nós aqui, primeiro decidimos que vamos decidir. Nós primeiro decidimos que vamos uniformizar. O Supremo primeiro decide que tem repercussão geral e depois faz a repercussão geral. E se depois, ao fazer o exame do caso,
chegar à conclusão que aquele assunto não tem como uniformizar, como é que fica? Vamos fazer uma reunião para decidir. Tá, decidimos que vamos decidir. E aí, na hora da decisão, pai, isso aqui é difícil, isso aqui, cada caso é um caso, não tem como uniformizar. Só nós estamos fazendo assim. Nós estamos vindo da experiência do direito da Europa continental para chegar na experiência norte-americana. Um parênteses, bem parênteses mesmo. No controle da constitucionalidade, nós já temos algo inédito no Brasil. O Brasil, desde muito, tem o controle concentrado da constitucionalidade e o controle difuso. E deu certo. Salvo um professor da URGS que tem um artigo dizendo que não deu certo. Mas 99% das pessoas que eu conheço dizem que deu certo, e essa experiência brasileira é elogiada na questão do hibridismo, no controle da constitucionalidade concentrado e também no controle difuso. Todos os juízes controlam o cumprimento da Constituição. Bom, nessa questão recursal nossa, é uma novidade que o Brasil, que nós estamos vivendo. Primeiro, vamos decidir que vamos uniformizar, e aí depois, no mês que vem, sentamos para uniformizar. E aí, se chegar à conclusão que aquela matéria não tem como uniformizar. Por isso, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, que estudou na Alemanha, disse que o Código de Processo Civil deveria ter tido 5 anos para entrar em vigência. Para nós aprendermos toda essa nova experiência. Bom, já se passaram 5 anos e estamos aí. Na Justiça do Trabalho é um pouco mais difícil do que para o Roberto na Justiça Comum, porque cada processo nosso tem vários pedidos. Então, quando o Roberto trata de um pedido para uniformizar, nós tratamos de um processo com vários pedidos. E aí, uniformiza todos os pedidos. Nós tivemos um debate muito rico neste 21 de agosto. Professora Rosane, aquele material que eu passei para a professora, se quiser já passar para os alunos, passe e depois nós passamos complementando mais, mas já vá passando alguma coisa amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Um debate muito rico, estou compartilhando aqui, ó. Dia 21 de agosto, na Escola Judicial do nosso tribunal. Presente o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz Felipe, e presente o ministro do Superior Tribunal de Justiça, que foi juiz aqui, colega do Roberto, que agora é ministro do STJ. E ele contou a experiência do STJ. E ele usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido. Tem que haver interlocução dos tribunais. Interlocução dos tribunais. Um tribunal tem que ouvir o outro. Quando um juiz faz uma decisão jurisdicional, ele decide consigo, com seu gabinete. Eu decido conversando com a Cássia e com os outros assistentes, a Vânia Damin e o Fábio que estão aqui. Mas tem um espaço administrativo, que eu tenho que conversar com os outros juízes. Escuta, fulano, na conversa administrativa. Escuta, fulano, este assunto está se repetindo. Este assunto é novo. Esse assunto estuda a doutrina da Alemanha ou estuda a doutrina dos Estados Unidos? Tem um espaço administrativo que o juiz tem que fazer interlocução com os outros. A decisão jurisdicional ele toma sozinho no seu gabinete e na sessão. Mas tem um espaço de decisão, de conversa administrativa. Tem que haver interlocução dos tribunais. O STJ, quando seleciona um tema, tem que fazer a interlocução com os outros tribunais. Esse tema está se repetindo, é importante que unifique. Este tema está se repetindo, mas é um tema que a variedade de fatos é muito grande, é difícil uniformizar. Então, vamos pensar um pouco mais. Então, tem que haver interlocução entre os tribunais.
Nós conhecemos a figura dos Estados Unidos de overruling e distinguish. Overruling, quando existe a uniformização e se supera aquela regra. Então, tem que passar por cima daquela regra porque ela está superada pelos fatos. Os fatos fazem a necessidade de superar aquela regra. Ou então, a distinção, quando você vê que um caso é diferente daquele que foi uniformizado. O ministro Sanseverino trouxe uma outra expressão que eu não conhecia. Desafetação. Ou seja, quando o tribunal decide que vai uniformizar e afeta todos os casos parecidos e todos os processos afetados ficam suspensos, esperando aquela decisão, pode, diz o ministro Sanseverino, haver um debate sobre a desafetação. Eu não sei qual vai ser a decisão, mas desde logo eu digo, este processo aqui tem que ser desafetado porque ele não é igual àquele que será uniformizado. Vejam só, nos Estados Unidos você fala em overruling, você fala em distinguish. Aqui, como nós primeiros decidimos que vamos decidir, então talvez tenha essa figura nova, desafetação. Nesse debate entre esses dois ministros da nossa escola, repito, está ali o link que os senhores podem acessar, riquíssimo debate. Você viu disso que o Roberto falou antes, do amicus curiae, e a necessidade de compatibilizar a atuação do amicus curiae com o princípio do igual tratamento às partes na justiça do trabalho. Quando se aceita como amicus curiae o sindicato X, Y de trabalhadores, e se aceita a federação de bancos, como é que fica a igualdade das partes? O sindicato contrata um advogado, o outro contrata outro advogado, o outro contrata talvez um estagiário, e a federação de bancos contrata 2, 3 grandes escritórios. Então, até na seleção do amicus curiae, tem que se pensar que pode haver uma distorção disto que o Roberto falou, da igual tratamento às partes. E, professora Rosane, já como eu estou vindo aqui toda hora, eu me sinto à vontade para começar a sugerir palestrante para a professora. Repito a sugestão do juiz César, que é aqui do Estado, e um professor da Bahia, Antônio Gide, que é o que melhor estuda as ações de classe dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não estou falando de União Soviética, estou falando nem de China, estou falando de Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito utilizado ações de classe. Imagina uma imobiliária de Nova York discutir a taxa condominial com todos os seus clientes. Não tem judiciário com estrutura para isso. Tem que haver ações de classe. E esse professor da Bahia, Antônio Gide, tem livro, 1 ou 2, e tem estudo, e belíssima, e acho que é um bom palestrante. Toma liberdade, professora Rosane, de sugerir esse professor para um debate. Enfim, vejam que um momento rico nós estamos vivendo, passando numa experiência europeia, por uma experiência norte-americana, com algumas inovações nossas, algumas inovações boas, ou outras inovações, porque aqui a realidade é diferente. Repito da importância dessa expressão interlocução entre os diversos profissionais. E aí, professora e alunos, o poder judiciário antigo que nós tínhamos é insuficiente para o novo momento. Não estou dizendo que ele está superado, não estou dizendo que ele é bom, não estou dizendo que ele é ruim. Estou dizendo que ele é insuficiente. Eu assisti este ano, no direito penal, é mais grave isso. O professor de direito penal da Argentina, Zaffaroni, fez uma palestra na Colômbia. Eu tenho o site aqui, eu localizei o site e indico aqui para a professora Rosane. 6.000 ouvintes. 6.000 ouvintes.
este ano. Aqui nesse não está. Na versão que eu passei para a professora, esse site não estava ainda, mas no novo que eu vou repassar para a professora, está aqui. A palestra dele está disponível, assisti ainda semana passada, eu localizei. A palestra faz alguns meses. 6.000 ouvintes assistiram o professor Zaffaroni da Argentina. É juiz, não sei se nativa ou aposentado. 6.000 profissionais, juízes e advogados, professores, estudantes da América Latina, assistiram a esse evento que era organizado pela Universidade da Colômbia. O professor Zaffaroni disse algo belíssimo e grave. O direito penal é uma evolução considerável na humanidade. Se ultrapassou a Idade Média, se ultrapassou o barbarismo da Idade Média e se teve um direito penal já com os aprendizados do Iluminismo. É um avanço enorme da humanidade a construção do direito penal e os códigos penais que nós temos no Ocidente. Belíssimo, importantíssimo esse evento. Mas se fizeram códigos penais belíssimos na Europa e deram para os profissionais, nós juízes, aplica este livro na América Latina. Não pode roubar, não pode matar, não pode pegar o carro do outro, não pode pegar o pão na padaria, não pode roubar a manteiga no supermercado, não pode dar um pontapé no vizinho. Aplica isso na América Latina. E o desastre que é isso? O desastre que é isso? O nosso sistema prisional, uma vergonha. Todo mundo é ruim, aqui na América Latina é pior. Nós temos que saber o tempo e o local onde estamos. Nós temos que saber o tempo e o local em que estamos. No direito penal é uma tragédia, o direito penal. Em todo mundo tem dificuldades, mas na América Latina é pior ainda. Nós temos que saber o tempo e o local onde nós estamos. Na fala inicial do Roberto, ele falou, cuidado com os conceitos. Nós, o direito, temos o dom da abstração, mas que a abstração nos sirva para voar, mas de vez em quando aterrissar. Não podemos pegar os conceitos e sair do ar e esquecer o tempo e o local onde nós estamos. Precisamos de um outro poder judiciário. O antigo é insuficiente. O Roberto falou da importância do novo Código, o princípio da cooperação, o artigo 6º. Ali aparece como um princípio, mas lá dentro do Código, no 357, é regra mesmo. É uma regra de cooperação, no 357. Lá dentro, no saneamento do processo, lá dentro do processo, não é só princípio, é uma regra que tem que cooperar. Quando tiver uma questão complexa na hora do saneamento, o juiz tem que ouvir os advogados, o advogado tem que ajudar, tem que cooperar. Não é só um princípio do artigo 6º, lá dentro do Código 357 tem o princípio da cooperação. O Roberto e eu escrevemos um texto, que esse eu já passei para a professora desde a primeira versão destas linhas aqui, salas de audiência por 60 anos. 20 anos o Roberto, 20 anos eu e 20 anos o pai. Nosso pai foi juiz do trabalho por 20 anos, então cada um 20 anos de sala de audiência, 60 anos de sala de audiência. Agora já é um pouquinho mais, porque mesmo no tribunal às vezes eu tenho audiência, e o Roberto mesmo convocado, às vezes ele também tem audiência, então já é mais de 60 anos. É um texto nosso brevíssimo, ao tempo da penúltima versão do Código de Processo, então quem for ler, cuidado, os artigos que a gente menciona ali são da penúltima versão, não estava aprovado ainda o código. Nós falamos nisso, da necessidade de cooperação, da necessidade de participação das partes no processo. Tem que haver, o advogado tem que participar, não é só o juiz decidindo. Já que o Roberto contou o caso, eu também vou contar um caso. Professor, eu estou cuidando do tempo.
tá? Mais 3 horas eu termino. Pode ser? Era um caso diferente e os advogados não eram advogados daquelas partes, porque o advogado dos trabalhadores não era advogado daquele sindicato, ele estava contratado só para aquele caso. E o advogado da empresa também, o advogado de fora da empresa. Então, eles não tinham afinidade com as suas partes e estavam trabalhando só como advogado, assim, quase que fora do processo. E eu queria conversar com eles, porque era um caso complexo. E eles não se sentiam à vontade, porque o que conversasse comigo, eles teriam que contar para as partes antes da decisão. Eu digo, doutor, mas se a gente conversar na véspera da sessão... Bom, eu vou ler o rascunho da minha decisão em voz alta, dia tal, às 18 horas. Se os senhores quiserem ficar aqui na antessala e ouvir, fiquem à vontade. E, de fato, eu li o rascunho em voz alta, eles ficaram na antessala e deram opiniões e se construiu uma decisão que não contentou a todos, mas foi uma decisão razoável e abordou os temas principais, cada um recorreu, mas foi uma decisão razoável e conversada, e acho que os advogados têm que se pensar num direito participativo. Então, menciono aos senhores esse texto escrito com o Roberto, 60 anos de sala de audiência. A turma que eu participo no Tribunal do Trabalho, fizemos sessões online, as nossas sessões são transmitidas toda quarta-feira e fica disponível ali no site, toda quarta-feira, as sessões nossas, e quem tiver tempo de assistir, você conversa, as sessões nossas ali, porque no Brasil não se pode mais ter sessão secreta. Isso não é a regra na América Latina, não é a regra no resto do mundo. No Uruguai, visitando um tribunal lá, que bonita a sala, que bonita, nisso uma salinha pequena. A sala do júri, não, a sala dos juízes conversarem. É secreta a parte do julgamento. Tivemos a visita de um juiz da Espanha, e ele assistiu uma sessão nossa, mas como vocês são burocráticos, decidem e conversam tudo, e explicam tudo um para o outro, vocês são, estão com a herança de Portugal, burocrática. Eu fiquei quieto. Na saída me deu vontade de dizer, pior é tu que tem a experiência anterior da Inquisição, julgamentos secretos. Então, isso que você tem aqui no Brasil, da sessão pública, é uma construção muito boa do Brasil. Traz dificuldades, mas é uma construção muito boa. E tem a ver com isso. Um novo passo que a Constituição deu e que o Código do Processo Civil deu, que é um direito participativo. Os juízes não decidimos mais em nome dos reis. Não decidimos mais em nome dos reis. Já decidimos assim. Na França, na Itália. Nós decidimos em nome da sociedade. Então tem que haver interlocução. Mas, diferente dos Estados Unidos, nós decidimos com os aprendizados do direito. Vejam só, nós decidimos em nome da sociedade, mas levando para a sociedade o aprendizado do direito. Como é difícil fazer isso. E como aquele autor norte-americano, Ronald Work, direito levado a sério, porque decidem lá em nome da sociedade, o juiz norte-americano é escolhido pela sociedade, ou seja, pelo poder político, pelo poder econômico, que já existe sociedade, mas ele tem que levar para a sociedade os aprendizados do direito.
Então, não decidimos mais em nome dos reis, decidimos em nome da sociedade, mas tem que haver interlocução e temos que levar os aprendizados do direito. Aí, eu li este juiz da França, Antoine Garapon, que é juiz de menores, lá não diz criança e adolescente, diz menores, é juiz de menor na França, em Paris. Mas teria outros autores. É a diferença de julgar na França e julgar nos Estados Unidos. E menciono aqui para a professora Rosane, numa entrevista com esse juiz Antônio Garapon, em Fortaleza, em 2014. Mas é uma entrevista muito rica que ele menciona essa diferença. Qual é o juiz que você quer hoje? Aproveitar o aprendizado da Europa continental, mas tentar absorver o aprendizado do juiz norte-americano. O juiz, diz ele, lembrando algumas reivindicações da década de 60 na França, chega de propostas, queremos promessas. É isto. Chegar na sociedade, mas com o aprendizado do direito. Não é mais o juiz europeu, Europa continental, que decidia em nome do rei, em nome de Deus, talvez. É o juiz norte-americano que decide em nome da sociedade, mas com a sociedade, levando a ela os aprendizados do direito. O juiz é o guardião das promessas. Temos que manter as promessas acesas. E aí, acrescento eu, para finalizar, professor, atualizando essas ideias da década de 60, chega de propostas, queremos promessas, e acrescento eu, mas com alguma sinalização de que essas promessas podem se concretizar. Nós todos que estudamos temos que fazer as promessas ficarem acesas na sociedade, mas temos que minimamente sinalizar que elas são viáveis. Mais do que o Antônio Garapon disse, mais do que foi dito em 1960. Promessas, mas acrescentando uma sinalização de que essas promessas têm alguma viabilidade. Professora, obrigado pela atenção, tem material aqui, tem tempo à disposição, indico o meu site, um canal com alguns debates, um blog e um site de alguns textos, e obrigado pela atenção, e vamos fazer tudo isso, a responsabilidade nossa é grande. Nós que agradecemos por essa aula e o quanto nos surpreende também a preocupação dos senhores de estar valendo-se, utilizando a interlocução, né, com experiências de outros países, né? Então, isso demonstra o quanto o magistrado, ele precisa estar se qualificando, precisa estar respirando, né, o entendimento sobre a sociedade e a forma de constituição das leis. E é interessante na sua fala, né, deste movimento do modelo europeu para o modelo anglo-saxão, norte-americano, enfim, e aí às vezes eu me pergunto, onde está a figura do juiz latino, né? Até porque nós temos uma realidade diversa dos demais países, não é? Então, até para a gente pensar a respeito. Enfim, também fiquei muito contente de ver a indicação de autores para a gente revisitar eles, inclusive no mestrado, o autor que trabalha sobre o Guardião das Promessas é uma obra que a gente vai discutir. E
Também, antes de abrir a fala aos demais alunos das turmas de processo do trabalho 2, né, nós temos que aproveitar esse momento rico com os senhores, eu gostaria que um outro protagonista, né, e convidado especial dessa noite se apresentasse aqui e já iniciasse as questionamentos, reflexões, para que a turma, né, que são os nossos graduandos, né, são os nossos futuros jovens que vão ocupar espaços, né, espaços que não temos a certeza quais serão, mas sabemos que precisamos prepará-los, né, e por conta disso, minha preocupação dessa interlocução da academia com os espaços envolvendo os senhores e também este nosso convidado lá de Roraima, né, que vai conversar aí conosco e perguntar algumas questões, por gentileza. Fique à vontade, Ezequiel. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Ricardo, caiu a minha internet aqui, professora. Está me ouvindo ou não? Estamos ouvindo, Roberto. Eu entrei no celular agora. Me desculpa, caiu a internet na hora que fiquei sem internet em casa. Tá? Não sei o que eu perdi aí, qual é a ideia aqui. Professora, eu repito assim, eu me coloco à disposição da faculdade, da senhora, o Ricardo vai passar meu e-mail para vocês, né? Estamos à disposição aqui. Não sei se a ideia é interagir um pouco. O professor Ezequiel vai fazer, Roberto. O professor Ezequiel vai fazer uma pergunta para mim e 10 para ti. É uma alegria muito grande a gente estar aqui de Rondônia, na cidade de Cacoal. Fica a 450 quilômetros aproximadamente da nossa capital, que é Porto Velho. E somos alunos do mestrado da Unijuí e também estamos aqui advogando nessa região, na área trabalhista e também na área civil. Atuamos também no juizado especial aqui da nossa comarca. De forma que nos alegra bastante poder estar contribuindo com os alunos da graduação da Unijuí e também poder fazer alguma pergunta que seja interessante aos nossos palestrantes da noite, os doutores do Tribunal Regional do Trabalho, aí do Rio Grande do Sul, e também do Juizado Especial da comarca de Unijuí, eu acredito que seja, né? Vou fazer uma pergunta ao professor e desembargador do TRT, que nos brindou com essa palestra. Como o senhor vê, como o tribunal vê, o senhor como estudioso do direito, que é, com certeza, a transcendência para o recurso de revista? O senhor nos disse que atuou como vice-presidente do TRT e, pelo regimento interno, encarregado de fazer o exame de admissibilidade do recurso de revista, que é quando nós, advogados, né, estamos tentando levar a questão para ser decidida no Tribunal Superior do Trabalho. Agora, de uma forma teórica, essa transcendência, que já foi até, de certa forma, regulamentado no regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, se a causa oferece, né, transcendência política, social e econômica, para ser julgada lá no TST, que é um tribunal de uniformização, ele faz essa função também de uniformização da jurisprudência dos diversos TRTs do Brasil. Ou seja, para os alunos da graduação, quando um juiz ou um desembargador do Tribunal do Rio Grande do Sul julga determinada matéria e um juiz ou desembargador do tribunal nosso aqui em Rondônia, que é da 14ª região, julga uma matéria semelhante, mas há uma divergência, então, com alguma jurisprudência já do TST, a gente recorre com esse recurso de revista e para que o TST, então, venha unificar essa jurisprudência no âmbito do território nacional, jurisprudência trabalhista. Mas nós, aí eu falo como advogado, viu, doutor?
doutor Ricardo Carvalho, nós, como advogados, temos essa grande barreira que é preencher no nosso recurso o requisito da transcendência. Como o senhor vê isso para que o recurso possa ser conhecido e julgado no tribunal? Eu faço a pergunta porque me parece, o senhor falou um pouquinho disso, que há uma questão nos tribunais atualmente que é baixar o número de recursos. E nós, advogados, estamos interessados muito em ver o nosso recurso e a questão divergente solucionada lá no TST, ou decidida. Como o senhor vê isso? Foi boa a sua pergunta, muito oportuna, porque há pouquinho entrou aqui uma servidora lá do gabinete, a Alessandra, que ela trabalhava com o recurso serviço, então ela pode até complementar e corrigir se eu disser alguma coisa errada. Se eu fiz a pergunta bem, ela tinha entrado um pouquinho, Alessandra, que trabalhou na revista. A transcendência, esta figura nova do TST para o... Quer dizer, daqui para o TST, além do exame que o vice-presidente faz aqui do recurso revista, esta outra exigência para o processo ser examinado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Uma figura nova, está regulamentada, mas acho que falta ainda o debate sobre essa situação. Nós fizemos um seminário no segundo semestre do ano passado, com uma juíza do Tribunal de Campinas, vice-presidente, com o juiz do Tribunal de São Paulo e com uma ministra do TST, ministra Maria Helena, que é aqui do Estado. E ali no debate ficamos sabendo de alguns casos, vejam só, para assustar os alunos, casos que o Tribunal Superior do Trabalho disse que não tinha transcendência para subir o recurso do TRT para o TST. Nós, quando vice-presidente, dissemos, tem que subir o recurso de revista, sobe para o TST. E aqui a gente não examina a figura da transcendência, só o TST que examina, está expresso na lei. Aí o TST vai examinar a transcendência e diz, não tem transcendência nesse caso. Aí a parte recorre para o Supremo, e o Supremo não examina nem aquilo que nós examinamos aqui, nem a transcendência que o TST examinou para subir daqui para o TST. O Supremo não examina isso, mas o Supremo examina se tem questão constitucional. E aí já tem uns 3 ou 4 casos, espero que não seja o doutor Ezequiel, já tem uns 3 ou 4 casos que está dito. Tem que subir o recurso de revista do TRT para o TST. Mas não tem transcendência, então o TST não tem que examinar. E aí o Supremo diz, isso não é comigo, mas tem matéria constitucional, SOP. Que loucura que é isso? Que loucura que é isso? Não sobe daqui para cá, não sobe daqui para cá. Não, mas aqui sobe. Tem matéria constitucional. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Na questão dos precedentes, um professor daqui, que é promotor de justiça, aqui ou em Santa Catarina, Hermes Zanetti tem um belíssimo livro sobre precedentes, tentando ver como essa figura dos Estados Unidos chega aqui para nós, precedentes. E o professor dele, orientador, é Lídio Ferraioli. Bah, professora Rosana, eu me sentiria melhor se não estivesse gravando essa hora. O professor Ferraioli, no prefácio do livro, diz: o meu aluno é brilhante e é criativo. Ou a solução brasileira é muito complexa. O Lídio Ferraioli não entendeu o nosso sistema recursal. O Lídio Ferraioli não entendeu e disse isso. Ou o meu aluno é muito criativo, ou o sistema brasileiro é muito complexo e eu, Lídio Ferraioli, não entendi o sistema recursal brasileiro. Está escrito isso no livro. Não é fácil, doutor Ezequiel, não é fácil.
É isso, professor. É isso. Muito obrigado. Eu também tenho essa mesma impressão. Não é fácil, principalmente na advocacia. A gente se frustra muito porque vê questões que a gente vê que tem a repercussão ou tem a transcendência, mas muitas vezes não é, na maioria das vezes não é, admitido o recurso lá no TST. Né? Lá no TST. Doutor, professor Ricardo, né? E não esqueçamos, o importante é dizer quem é que vai ficar com as galinhas. Isso que importa no direito. É isso que importa no direito. O direito não é para nós aqui, o direito é para o autor e para o réu. Muito bem. Alguém da turma gostaria de manifestar algum questionamento, perguntar sobre, né, já que vocês têm muita dúvida, né, até pela situação de ainda uma caminhada a se fazer no que diz respeito à prática, esse é o momento, os doutores, né, desde o nosso advogado aí, Ezequiel, né, que se dispôs a estar conosco, trazendo também suas vivências. Então, é o momento de vocês aproveitarem, né? Eles estão sendo cooperativos, colaborativos com o processo de ensino. Prof, boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria, sim, de fazer uma pergunta. Em meio a toda essa situação que foi exposta, como que os senhores veem uma possibilidade, então, em meio a tantos recursos ao nosso sistema judiciário, de se tornar, então, mais ágil a resolução desses conflitos e também a questão de, então, o cidadão ter o seu direito reconhecido? Qual que seria a solução ou o que se vem pensando, já que, pelo que eu posso entender, hoje é muito difícil, é muito moroso o nosso sistema, muito burocrático, então qual seria a alternativa? Ricardo, posso falar um pouco aqui, Ricardo, primeiro? Depois complemento. Excelente a pergunta, e ela vem ao encontro da minha preocupação constante. Eu hoje, repito, eu estou numa turma recursal civil, que a cadeia de recursos é mínima. Esse sistema anda muito rápido. Ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, ou seja, a prova dele é muito sucinta, né? Então, tem que ser causas que a prova não precisa ser alargada, né? E isso não é o comum no nosso direito. Então, nesse sistema do juizado civil, ele anda muito rápido, acho que adequadamente, né? Eu, graças a Deus, eu estou totalmente em dia, o processo que entra no meu gabinete hoje, em 2, 3 dias, o voto está pronto, porque é um sistema que propicia isso. Agora, vá falar com um colega que tem 10 mil processos, vara única, no comarca no interior do estado, que ele é juiz do civil, do crime, da infância, do eleitoral, ele não consegue. Não tem. Então, é uma série de fatores que tem que se comungar para agilizar um processo. Como o Ricardo falou, uma maior participação dos advogados, né? Uma maior efetividade do juiz na sua assessoria, talvez fazer um que outro calendário, num que outro processo que se veja de antemão que vai ser mais demorado, né? É uma série de fatores, né? Usar a informática, como o Ricardo muito bem disse, né? Hoje o juiz, né? Tu não é um bom juiz hoje se tu faz uma sentença de 40 laudas citando a doutrina espanhola, italiana, não, tu é um juiz hoje se tu sabe administrar os processos que estão contigo. Não adianta. Eu fui juiz corregedor há 3, 4 anos atrás, percorri boa parte do estado, eu peguei a região de Pelotas, eu chego lá, os meus colegas atulhados de processo. As juízas, me desculpa, tomara que não ouço, feias, sem fazer cabelo, sem fazer unha, vinha entulhada, com cara de pânico. Não adianta, o processo é muito processo. Tem que se organizar. Se não se organizar, e não é só uma pessoa, é todo aquele que trabalha em relação ao processo, a gente não vai conseguir agilizar. Mas sim, só para não ficar desesperançosa, está melhorando, Daísa, está melhorando. Eu tenho essa esperança. Né? Posso ser um sonhador, mas o John Lennon diz que tem mais de um sonhador, né? Professora, eu estou lendo aqui o chat para ver se aparecem perguntas aqui também, se quiserem fazer por chat também. Posso falar um pouquinho sobre a pergunta da Daísa?
Acho que a gente já tem algumas ideias da ISA. O uso maior da tecnologia, acho que vale a pena ouvir aquela palestra do professor do juiz dos Estados Unidos, né? Maior uso da tecnologia, maior uso da informática, isso que eu falei, uso de dados estruturados, que é quase inteligência artificial. Um outro assunto que o Roberto falou muito rapidamente é a questão da conciliação. A conciliação é importante, porque tem a ver com direito participativo e tem a ver também com solucionar alguns casos. Mas nós, profissionais do direito, temos que nos preocupar com a celeridade, mas saber que a celeridade não é culpa de um ou culpa de outro, é que a realidade está complexa. O Roberto falou em base declaratória, um colega dele já nos noticiou uma vez que recebeu, doutor Ezequiel, espero que não tenha sido o doutor Ezequiel, um embargo declaratório em despacho de cite-se. O juiz escreveu cite-se a outra parte, e o juiz entrou com embargo declaratório porque queria saber se o despacho ia ser no Diário Oficial, se ia ser pelo oficial de justiça, se ia ser pelo oficial de justiça de plantão, se ia ser pelo correio, ele queria saber. Então, entrou com embargo declaratório ao despacho de cite-se, e não é de maldade, é porque ele queria saber mesmo. Então, a realidade realmente está complexa. O calendário se usa na Justiça do Trabalho, Roberto. Eu tenho utilizado, porque eu faço audiência de conciliação, e na vice-presidente fazia audiência em questões coletivas, se usou bastante, e acho que se usa o calendário, que não tão detalhado, não tão aprimorado, mas quando se fixa os prazos, doutor, o seu prazo é 10 dias, então o senhor ou outro advogado vai vir no processo no 11º dia, ninguém vai lhe notificar. Se ele fizer no 9º dia, bom, aí o senhor vem no... né? Então, você usa um pouquinho a questão do calendário, mas é um pouco isso. O juiz agora é um gestor. Eu disse que o juiz tem que decidir o caso concreto, mas ele tem que pensar no todo da vara que ele está, no todo, e pensar também que ele é juiz para a questão jurisdicional, mas que ele também tem funções administrativas. Ele é uma espécie de gestor daquela unidade. Ricardo, permite só um acréscimo aí, sim, Ricardo? Sim. Esse tempo eu estava numa vara de família substituindo. O que acontece na vara de família hoje? Entra com uma ação de alimentos. Tu fixa alimentos em 30% do salário do pai. Tá? Vai ter agravo. Tu fixa em 20%. Vai ter agravo da mãe. Tu fixa em 25%. Vai ter 2 agravos. Um quer aumentar, outro quer diminuir. Quer dizer, é difícil. Vamos cortar o agravo? Não vamos cortar o agravo, mas vamos pensar uma coisa nova aí. Como, não sei. Desculpa aí, Ricardo. Não, é isso. Muito bem, há alguns minutos ainda, eu sei que a gente está ocupando bastante o seu tempo, o tempo dos senhores, mas até umas questões que alguns estão me colocando no WhatsApp, né, sobre dissídio coletivo, né, que eles gostariam de saber, né, o seu posicionamento, alguma ação que lhe chamou a atenção, qual a sua posição com relação a isso, sindicatos estão fragilizados ou não, eles gostariam de ouvir a respeito. Eu atuei muito como vice-presidente nas questões coletivas. Nosso tribunal aqui tem uma experiência de 10 anos e ali nós, na vice-presidência, intensificamos essa experiência, que é basicamente a questão de normas coletivas, fazer as normas coletivas, e também uma experiência, doutor Ezequiel, acho que é pouco comum em outros estados, algumas questões, não exatamente fazer a norma, mas algumas questões coletivas, você faz uma mediação. E agora, nas questões de pandemia, aumentou muito o número de despedidas. E aumentou também aquela figura da suspensão dos contratos. Embora a lei, depois da reforma trabalhista, diga que essas despedidas não necessitam passar pelo sindicato nem pela Justiça do Trabalho, os sindicatos e as empresas procuram a Justiça do Trabalho. Porque quando a lei nova diz pode despedir sem falar com ninguém, não pode. A empresa tem que falar com alguém.
ou com o brigadiano da esquina, ou com o padre, ou com a polícia. A empresa não consegue despedir sozinha. Ela tem que chamar alguém. Ou a polícia, ou o brigadiano, ou o padre, ou o juiz. Então, eu trabalhei como vice, e agora, não como vice, trabalho menos, mas na seção de litígios coletivos, alguns processos vêm para nós. De despedidas. Em vez de 20, vamos despedir só 15. Vamos pagar as rescisórias. Vamos usar essas figuras novas dos dias de pandemia, da suspensão do contrato. Então, uma atuação que o nosso tribunal aqui tem muito intensa e aumentada agora nos dias de pandemia, é nessas questões coletivas. Essas questões, nos outros tribunais, estão utilizando com o nome de atuação pré-processual. É novidade dos outros tribunais. Aqui se atua há 10 anos, mas sem usar-se a figura do nome de pré-processual. Porque aqui não é pré-processual, aqui é processo mesmo. Né? É processo mesmo. Tem advogado, não se trabalha sem advogado, por exemplo. Não se trabalha sem advogado. Essas questões coletivas se resolvem muito, se contribui muito. E é uma maneira do judiciário funcionar melhor. Eu repito aqui a experiência norte-americana das ações de classe, é importante isso. Acho que será uma grande contribuição se a professora Rosane conseguir trazer esse professor da Bahia. Muito bem. Algo mais? Vamos olhar aqui. Bom, então, já pelo avançar da hora, né, em que nós, né, entendemos o quanto, né, vocês se organizaram, trouxeram tópicos, e, mais uma vez, doutor Ricardo, por gentileza, manda para o meu e-mail, que eu vou atualizado, que eu vou disponibilizar para os alunos, daí eles vão nesses links, né, e com calma eles vão fazendo o processo de construção do aprendizado deles. E a importância, né, de ver profissionais como os senhores, né, sempre atualizados, preocupando-se em acompanhar com muita propriedade, né, os estudos que são realizados tanto dentro ou fora do país. Isso demonstra, mais uma vez, principalmente aos nossos alunos, né, de que não basta literalidade de lei. Muito embora o doutor Roberto tenha dito, né, que o autor e o réu queiram saber quem vai ficar com a galinha, mas o gestor, como traz o doutor Ricardo, ele precisa, né, ser um profissional interdisciplinar, ter um conhecimento, ter a compreensão dos conceitos, das categorias, né, saber a história, o que é uma súmula, por que no Brasil, né, ela se constituiu dessa forma, o que representa padronização, uniformização, né, de decisões, né, e que vai levar em observância e que para no TST, né, o que é decidido lá em Roraima pelo Tribunal Regional, né, em Fiocruz, né, o Ezequiel atua, e o que é decidido aqui, né, em Porto Alegre, no TRT4. Então, a constante busca pelo conhecimento, né, ela não se encerra, né, a partir de uma graduação ou de ter passado num concurso com tamanha magnitude, que é a magistratura, ou ser um advogado também com tamanha magnitude, o Ezequiel, né, exerce e se consolidou na sua região, 20 anos advogando, né, e advoga, olhando e observando, né, o lado do empregado. Então, assim, são exemplos de que o profissional precisa estar comprometido com a ciência. E é isso que eu gostaria de dizer, que eu percebi dos senhores, esse comprometimento e essa doação com a educação que passa por um momento delicadíssimo, de sucateamento. É lamentável, né, esta força que vem no sentido de desconstrução da importância da educação. Muito obrigada e, com certeza, vou observar suas indicações e conto com a sua interlocução e mediação para que a gente consiga
ter na agenda desses profissionais um tempinho rico para contribuir com os nossos graduandos, nossos especialistas, nossos mestrandos, nossos doutorandos. Estamos todos aqui num processo de aprendizagem, ninguém está pronto. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Ezequiel, um abraço, professora, Roberto. Boa noite a todos. Um abraço a todos, boa noite a todos também. Estamos à disposição aí. Obrigado. Obrigada, doutor Roberto. Obrigada, Ezequiel, mais uma vez. Boa noite a todos, foi um prazer estar com vocês, de Rondônia ao sul do país, aí, maravilhoso. Muito obrigada. Tá? Uma boa noite a essa turma que aqui se fez presente junto, né, sem intervalo, e até a próxima semana. Material sobre a sentença normativa já está na nossa sala virtual, e dúvidas, questionamentos, podem, né, se dirigir à professora, tá bem? E o doutor Ricardo vai liberar o material, os tópicos, eu vou disponibilizar de imediato a vocês. Muito obrigada pela participação de todos aqui. E obrigada, mais uma vez. Tudo bem, Daísa, pelas perguntas, muito bem por esse público aí maravilhoso que se manteve firme, né, com convidados, assim, que tem uma agenda, né, e que trazem aí experiências para a gente, né, vale a pena prestigiar. Obrigada, prof, estava excelente, parabéns pela iniciativa, espero que você continue agregando conhecimento para nós, porque é importante a gente saber, além da teoria, a fala, né, dessas pessoas que estão diretamente ligadas, né, à justiça e saber o que eles pensam. Então, parabéns mais uma vez. Muito obrigada, tá bom? Boa noite, querido. Encerrando a gravação, para disponibilizar também o Meet a vocês, assim que liberar, que daí vocês conseguem acompanhar com calma.